O que é verdade e mentira de Five Nights at Freddy's, mais uma vez respondendo várias perguntas de vocês, e vou pedir, antes de mais nada, se você tem alguma dúvida, manda nos comentários, arrebenta a seção de comentários aí. Eu fico muito feliz que a galera tá conversando, sabe, tá trocando ideia entre si, e também aquela coisa, aí a galera vai lá e responde também, né, alguma dúvida, por isso que eu até falo, nem vou escolher porque a galera já tá conversando, então a galera tá até respondendo e se ajudando, né, eu fico muito feliz com isso. Você já deixa o gostei, se inscreve, ativa o sino também. E, novamente, a história de FNAF não é confusa, não é difícil, não é nada desse negócio. O que você precisa é prestar atenção, peço isso mais uma vez. E também, muito importante, se você tem alguma dúvida do que você não está entendendo, deixa nos comentários que a gente vai selecionar você também para os próximos daqui desta lista que a gente fez. E vamos lá, vambora, vamos começar com o primeiro que mandou aqui pra nós. Primeiro ou primeira, né, eu não sei dizer, porque, né, só tá o nome da pessoa aqui, mas a gente vai mesmo assim. ZWXF6E. Eu fico muito triste que o Corey não dê atenção aos livros como eles merecem. Muita gente só acompanha a história pelo canal dele e não sabe quem são Andrew, Larson, Eleanor, Stitch Wraith, Storyteller, porque acho que são só livros para encher linguiça, mas eles fazem parte da história. A própria Steve Wu falou uma vez que se você não lesse os livros, não saberia a história completa. Bom, primeiramente eu decidi começar, porque foi um comentário que a galera viu bastante, nada contra você, não é isso, mas primeiramente, eu tenho que falar o seguinte, eu sou o cara que acabou resumindo todos os livros da Fazbear Frights e eu não terminei os do Pizzaplex porque a galera, assim, na época não tava mais tão interessada. Então existe esse problema também, tanto que não tem mais tantos livros contando histórias hoje em dia, eles ficaram lá naquela época e praticamente é isso, mas eu acho que eu devo ter sido o único que foi até o Pizzaplex. Tá faltando só um livro pra gente terminar e os dois epílogos, tanto do capítulo 7 e do 8 do Tales from the Pizzaplex. Aí eu sei, a galera até comentou, mas os resumos estão errados, estão não sei o que, tá faltando coisa. Aí, pessoal, deixa eu falar uma coisa pra vocês. O próprio Scott Calton, ele já deu puxão de orelha em mim e em outros, da gente tá comentando a respeito desses livros, porque são materiais e produtos que ele quer que a galera leia, ele quer que vocês leiam, ele quer que vocês vão atrás, e tanto que tem agora a Fazbear Frights toda em português, pra vocês ir mesmo ler e tudo mais. E aí, se eu trouxer, tipo, pegar o livro e começar a só ler, pô, eu tô praticamente fazendo uma pirataria, tô fazendo um audiobook. Adoraria fazer esse tipo de coisa? Adoraria, mas precisa da permissão do Scott Calton. Resumos de livros não são proibidos, né? Dá pra você fazer de boa, pegar e resumir a história, que tem ali, tipo, 70, 80, 100 páginas, e a gente tenta trazer um resumo ainda, tipo, em 20 minutos. Então, se alguns detalhes passam ou ficam de fora, não é por, talvez assim, não é por má vontade, é mais justamente que a gente quer resumir o que é o mais importante do que tá sendo contado ali na história. E uma coisa que eu queria mostrar pra vocês é que você falou uma coisa que eu fiquei assim, não foi isso que a Steve Wu falou. Então eu vou mostrar aqui, eu vou mostrar até o original. A Steve Wu soltou o seguinte: If you read the books, you don't know the full story. Que tá traduzindo ao quê? Se você leu os livros, você não sabe a história completa. Você falou outra coisa. Se você não lesse os livros, não saberia a história completa. Não foi isso que a Steve Wu falou. Novamente, a Steve Wu, ela falou, vamos mostrar de novo. Se você lê os livros, se você lê os livros, você não conhece a história completa. Ou seja, dizendo que o Secret of the Mimic iria trazer novas informações. Você falou, se você não lesse os livros, não saberia a história completa. Não foi isso que a Steve Wu disse. Então, eu entendo, existem muitas interpretações, a galera falando de coisas de FNAF a todo momento. Tem muita teoria no TikTok, tem muita teoria em tudo que é canto. Aqui a gente tenta se manter mais no que as coisas foram ditas e colocadas e com provas e com prints do caramba 4. Não teve uma época atrás aí que a galera jurava de pé junto que o Bonnie deu um soco no William Afton e por isso que estourou a mandíbula dele? Porque a galera leu naquela trilogia inicial que tinha um negócio desse tipo, sendo que... Nossa, até eu passei mal aqui. Sendo que, na verdade,
verdade, não foi isso que aconteceu. E aí, porque novamente a galera traduziu do inglês pro português, querendo buscar a verdadeira origem da palavra e tal, não sei o que, e a galera falando que o Bonnie tinha socado o William Afton no soco. Então, novamente, não é do que a gente tenta, assim, fazer coisas erradas, pelo amor de Deus. Então é aquela coisa, eu não quero fazer coisas erradas, a gente não quer passar desinformação ou coisa errada pra vocês, a gente tenta sempre pautar nos materiais base, materiais originais. Eu tô sentindo que talvez a galera queira que eu faça um mega resumo de todos os livros, o que realmente seria as coisas mais importantes, o que realmente seria aproveitável e tudo mais. Mas tanto esses personagens que você trouxe, eu já trouxe vídeo sobre eles. E novamente, aí a culpa não é minha, que a galera não viu. E aí fica aquela coisa, a galera fica falando, por que você tá vendo tal coisa? Por que você tá fazendo tal coisa? Porque a galera que tá aqui todos os dias tá pedindo pra eu fazer isso. A galera que vem de vez em quando aqui, ou vem uma vez ou outra, pô, eu sinto muito, pessoal, mas às vezes o vídeo já tá até no ar, eu já até trouxe o que tá acontecendo até muitos anos antes. Ah, mas tem que trazer de novo. Pô, cara, aí eu vou ficar, sei lá, repostando os mesmos vídeos pra sempre. Seria muito bom, inclusive, menos trabalho pra mim. Tô brincando. Mas, novamente, se vocês quiserem, comenta aí se a gente traz uma coisa desse tipo. Eu não acho que os livros são pra encher linguiça, eu acho que tem realmente informações muito boas, mas eu começo a acreditar que eles têm o seu próprio universo contido, e eles têm as suas próprias informações pra aquele universo funcionar, e eu entendo que tem gente querendo misturar tudo, que é tudo canon. Só que aí a gente começa a ter incongruências, principalmente com datas, principalmente com acontecimentos que não rolaram nos jogos. E se a gente colocar tudo como canônico, tem coisas que vão conflitar e tem coisas que, cara, vão quebrar a linha principal dos jogos que a gente conhece. Vamos então trazer até a própria palavra do Scott Cawthon, que é o criador desse negócio, porque eu sei que a galera quer fazer a interpretação que você quiser, mas quem criou esse bagulho todo foi um cara chamado Scott Cawthon, e novamente vamos trazer aqui, né, tem até um post muito bom do Lemmy the Lemuel, que é trazendo uma coisa que a galera confunde muito, de canonicidade para continuidade. Coisas canônicas é que elas são verdadeiras para coisas dos jogos e tudo mais, elas estão parte do universo e por aí vai. Continuidade seria sequência. Aí, novamente, é aqui que as pessoas se confundem, porque todas essas pessoas dizem coisas como os livros não são canônicos, os livros não são canônicos nos jogos, quando na verdade são, se o próprio Scott disse isso. Porque, ó, tem problemas que até a própria da trilogia da Charlie, porque, novamente, se a gente for considerar tudo como canon, a trilogia da Charlie, por exemplo, pô, a Charlie é completamente diferente dos jogos, cara. A Charlie, na trilogia inicial, ela é uma pessoa meio robô, ela não é a Puppet. E aí tem o post do próprio Scott Cawthon falando, sim, os livros são canon, da mesma forma que os jogos são. Só que aquela coisa que o Scott Cawthon até falou antes. Ó, vamos ler o post que é melhor? Ele falou isso aqui em 2015. Eu quero falar um pouco, né, de colocar todo mundo aqui pra ficar mais tranquilo. Eu recebi muitos e-mails e até alguns nervosos, reclamando de que os livros não são um pra um, né, com os jogos. Até algumas reviews na Amazon colocam os livros que não se comparam com os jogos e tudo mais. Algo que eu já expliquei muito cedo, que os livros não têm a intenção de resolver nada. Não é intenção de ser um guia para os jogos ou para preencher algumas lacunas. Os jogos são o que são, como eu falei antes. A história está acabada. Isso aqui é 2015, tá? Nós estamos falando do FNAF 4. Algo que eu tinha que falar nos fóruns e nas threads e tudo mais, é algo que a lore de alguma coisa pode ser enchida ou ficar tão cheia que ninguém mais saiba qual é a história original mais. Os jogos e os livros devem ser considerados continuidades separadas. Isso ele tá falando da trilogia também. E aí, novamente, quando ele vai falar, né, da parte dos livros que ele tá falando, quando ele falou da Fazbear Frights, ó, uma nova linha de livros tá sendo feita com a Scholastic. Essa vai ser uma diferente, uma coleção de terror de histórias curtas que tem lugar no universo de FNAF. E aí tem novamente em outro livro. A trilogia da trilogia inicial é setado no universo de FNAF. E aí eu até concordo com a conclusão do OP aqui falando, né? Os livros são outra continuidade, os livros são outra linha do tempo, eles são canônicos, mas não a mesma linha do tempo. E isso acontece com algumas histórias, porque muitas pessoas querem preencher e usar os livros para preencher um monte de coisa e acabar colocando um monte de parada. Eu acredito que daqui para frente a gente vai ver mais polimento disso.
Eu acho que se o Scott Cawthon for inteligente, ele vai trazer os jogos da Fazbear Frights, e aí a gente vai ver realmente, né, o tal do The Agony, vai ver como é que veio o Eleanor mesmo e tudo mais, porque tem até a própria história dela, e ela tá meio que presente em todas as coisas dos Frights. Só que, novamente, eu acredito mais nessa parada de que as coisas estão sendo confirmadas e isso vai ainda levar um tempo. Não é errado usar os livros, não é errado colocar como teoria, colocar como eventos que justificam ou explicam uma coisa ou outra, não é tão complicado, mas é bom avisar que são continuidades diferentes. Eles são canons pro universo, mas não é que eles se passam, tipo, ah não, é uma sequência do outro. Tipo, ó, entre esse jogo e tal, não sei o que, tem tal coisa pra você antes. Porque, por exemplo, a gente entraria no problema do The Week Before. O The Week Before é uma excelente, né, adição, que mostra até o que aconteceu uma semana e fala do Phone Guy. Só que, tecnicamente falando, você pode passar sem essa informação sem problema nenhum. Não é tipo uma obrigatoriedade, é mais uma coisa que adiciona pra quem quer procurar detalhes e procurar coisas que são interessantes no universo de Five Nights at Freddy's. Mas tem coisas que são separadas sim, não é que eu estou deixando isso de lado, eu só acho que as pessoas têm que utilizar, não de uma forma, tipo, é a bíblia de FNAF. Não, a gente colocou aqui, é isso e acabou. Sendo que são canon no universo, mas elas têm algumas coisas que não tem como continuar. Por exemplo, até o próprio Silver Eyes, Twisted One Fourth Closet, não tem como. E algumas histórias até da própria Fazbear Frights, que vão entrar em conflito com alguns eventos, do tipo assim, pô, se for realmente colocar da mesma forma, talvez quebre um pouco. Isso acontece até com o próprio Into the Pit. O Into the Pit, ele tem a primeira interpretação, aí tem a do jogo, e tem mais um outro livro que é o Return to the Pit. Eu acredito que são coisas que adicionam mais na história, né? E não é pra a gente ficar tão pistoleta, né? E ficar brigando e falando, não sei e tal, mas não acho que seja pra encher linguiça, eu acho que são histórias interessantes, histórias bem legais, e uma coisa ou outra que a gente pode usar, ou pelo menos pra pegar e falar, putz, que nem na trilogia inicial a gente descobriu o nome William Afton. Sim, pessoas, William Afton, até então, no lançamento do Silver Eyes Twisted Ones, a gente não tinha o nome do homem, não tinha. Foi quando apareceu o primeiro trailer do Sister Location, isso já tinha os dois livros. Foi nos livros que já tinha lá o nome Afton, e foi daí que veio. Então sim, tem coisas que você pode usar, que eu acho que é tranquilo e que realmente adicionam nesse universo, melhor dizendo. Em Nimbus, qual você acha que se o Scott Cawthon voltasse atrás com o desenvolvimento do Security Breach e fizesse do jeito que ele tinha planejado originalmente, contando pra equipe que ele pretendia a história, isso faria que o jogo fosse excelente? Acho que o problema é que geralmente o Scott remenda o que ele fez ao reescrever as coisas com repostagem delas, tipo o livro do Into the Pit. Acha que existe alguma forma de compensar toda essa bagunça? Olha, o próprio Scott Cawthon, ele falou que ele já deu uma consertada nessa bagunça, principalmente com o Ruin e principalmente com o Help Wanted 2. E aí eu acho que o negócio foi mais cravado agora com o Secret of the Mimic, que pegou todo aquele lance dos epílogos, o que a gente poderia pegar e até a própria história do Mimic, e agora a gente tem realmente o jogo que a galera consegue acompanhar e ver as origens desse animatrônico, o que ele fez e o que aconteceu com ele. Então, eu acredito que sim, se o Scott voltasse e fizesse um Security Breach versão do diretor ou algo assim do tipo, seria interessante pra gente realmente ter os pedaços conectados. Mas eu não acho que ele vai fazer isso. Eu acho que ele já tá em outra, eu acho que ele já foi pra outra e vida que segue. Lagota EX9VX, da onde surgiu a Eleanor do Fazbear Frights. A primeira história que ela aparece é no To Be Beautiful, é logo no primeiro livro, que é do Into the Pit. O Into the Pit, ele tem 3 histórias, que é o Into the Pit, To Be Beautiful, Count the Ways e mais o epílogo, que começa a falar, né, do fantasma despedaçado, mas o nome dele mesmo seria Stith Wraith. O Stith Wraith, aparição de sutura, que ficou o nome PTBR aqui. Só que aí vem a grande dúvida, né, da onde ela veio, de onde ela surgiu. Ela veio dessas histórias dos Frights, só que ela não tem uma origem, tipo assim, não é contado quem que montou ela, da onde ela veio, como ela surgiu. As origens desta animatrônica meio que só estão ali embaralhadas e sendo postas, né, da própria parte do Fazbear Frights. Mas ela seria uma força, né, que se alimenta da agonia e de fazer essas coisas ruins com as pessoas, de torturar elas. Tem, né, até a própria, vamos por assim, a própria enciclopédia falando o seguinte, por mais que eu não goste tanto, mas a descrição
seguinte, eu vou ler pra vocês. Eleanor se parece muito com a Circus Baby, só que ela é maior, é mais alta. Ela primeiro aparece na Fazbear Fright na To Be Beautiful, a história e tudo mais, e também ela encontra uma garota chamada Sarah. Com a gratidão de ter sido encontrada e tudo mais, Eleanor dá a Sarah um colar que faz com que ela se pareça mais bonita todos os dias. Mas, debaixo da ilusão, algo terrível está acontecendo, que é a história do To Be Beautiful. Tem outras partes dentro também da própria Fazbear Fright, que ela seria uma força maligna que tá andando pelas coisas, ou até a sombra dela aparece em alguns lugares, até no próprio jogo Into the Pit. Tanto que é até meio que teorizado também que Eleanor, essa animatrônica, tenha causado diversos outros problemas dentro da própria Fazbear Fright inteira. Seria essa agente do caos, melhor dizendo. E ela estaria meio que ou usando, ou também, assim, ela se finge muito. Ela odeia o Afton, mas ao mesmo tempo usa ele, e aí o Afton usa ela. Enfim, é uma relação muito merda, né? Que aí surge o tal da agonia, né? O The Agony. Que aí ela até é absorvida, depois ela deixa de ser absorvida porque ela quer pegar remanescente. Enfim, cara, é uma treta enorme, uma treta enorme. Eu já expliquei ela mais ou menos aqui no canal também, nos livros, né? Nos epílogos do próprio Fazbear Frights, mas é isso, ela é uma agente do caos, o que dá pra entender. Ah, mas quem fez, de onde veio, quem produziu, cara... é da história dos livros, isso ainda é meio que um mistério, ficou lá. Mas a maioria da galera considera ela como uma criatura de agonia. Ela acaba garimpando ou pegando a agonia e isso deixa ela mais poderosa de certa forma. Vou pegar até a própria descrição que a galera colocou, né, que é bem interessante. Uma criatura nascida do puro caos, medo e sofrimento humano. E aí ela se alimentar de dor torna ela absurdamente poderosa e ela quer o remanescente pra ficar mais poderosa ainda. Guilherme Games Pro, William Afton, ele pode voltar no FNAF? Cara, talvez, eu acredito que se ele voltar, não na linha nova e tal, mas pode ser que ele ainda venha algum arquivo dele, alguma coisa dele dos anos 80. Ou se o Scott Calton realmente desembestar e quiser fazer um remake, né, da história original, e aí, sei lá, e eu acho que ia dar muito certo. Eu acho que ia ser muito, muito certo. O FNAF sendo colocado do 1 ao 6, ou até o CN ali, né, com a história agora toda amarradinha, bonitinha das coisas que aconteceram, muito mais polido e trazendo as histórias e tudo mais, pode ser que, né, venha a acontecer algumas mudanças, e aí talvez a gente veria o William Afton de volta, ou até confrontos, por exemplo, do Michael Afton falando com o próprio pai, né, no Sister Location, o Michael falando com a própria irmã, no FNAF 6, o Michael, o William e a Elizabeth conversando e tudo mais, né, poderia ter algumas coisas desse tipo, amarrar melhor essa história e dar mais personalidade pra eles, pode ser algo que seja interessante no futuro, um remake e tudo mais. Mas na linha agora nova, eu não acho que eles estão para esse lado, eu acho que eles vão finalizar a história do Mimic e eu acho que é isso. Vortex Stars, algo que eu não entendo é quem é o dono da Fazbear enquanto está acontecendo os eventos do Security Breach. Isso é um dos enormes mistérios até hoje também. Quem é o dono desta empresa, filha de uma mãe, que você vê, até nos livros acontece um monte de diabo, acontece um monte de janho, criança some, funcionário some, aí nos jogos acontece um monte de inferno e os caras continuaram, ou seja, quem são os donos? E dá pra ver que os caras são do mal, porque no Help Wanted eles utilizaram o desenvolvedor indie pra esconder as merdas embaixo do pano, ou seja, os caras são safados, e tem aquelas coisas até dos investidores da Fazbear saberem, né, dos projetos do Sister Location, terem visto todos os projetos que o William Afton andou, ver até a parte desse desenvolvedor indie, as merdas aconteceram e os caras ficaram quietos, não falaram nada. Então, quem é o dono ainda é um bagulho mega misterioso. Ainda não tem uma resposta. Muita gente faz a teoria, né, de que é a senhora Afton, né? Mas, pô, pera aí, essa mulher tem quantos anos, né, do Security Breach? Ela tem 90? Pô, se ela foi mãe nos anos 70, gente, 1970 a 2023, 2000 e, sei lá, são 50 anos, velho. Ah, daria pra ela tá vivendo. Nossa, ela estaria uma senhora, né? Ela estaria uma idosa. Não, sendo que tem que somar que ela estaria com seus 20 e poucos anos, anos 70, né? Aí passa, sei lá, 50 anos, 55 anos, ou a galera bota até o Security Breach em 2030. Então, tipo, mais 60 anos, nossa, ela já vai estar perto dos 90. E ela ainda coordenando.
E outra coisa, isso é irreal porque pessoas muito velhas não ficam como CEOs da empresa. Eles continuam na curadoria, mas outra pessoa assume. Então quem são os donos da Vesper Entertainment? É uma enorme dúvida até hoje que isso eu não tenho resposta. Roberto Buarque 457. A fanverse de FNAF faz parte da história? Então, eles são considerados spin-offs. O que é um spin-off? É um jogo que tem, né, pelo menos explicando no universo de FNAF, você tem uma história paralela, mas ela não é, em nenhum momento, sabe, vamos pôr, ela tá explicando coisas da série original. The Joy of Creation, Pop Goes, eu acho que o Five Nights at Candy's, que são atualmente os jogos da fanverse, eles são considerados spin-offs. Eles têm os seus próprios universos, seus próprios eventos, suas próprias narrativas, mas eles veem algumas coisas da história original e utilizam pra sua história poder andar. Mas não quer dizer que é 100% verídico, né? Tipo assim, nossa, a gente tem que usar agora as histórias lá que complementam coisas da história original. Não, são suas próprias histórias à parte. Como que eu posso explicar isso melhor? Sabe quando você tem, por exemplo, vamos explicar um jeito legal, Better Call Saul e Breaking Bad. Breaking Bad é a série gigantesca, né, do Walter White, aquela coisa toda, e tem um spin-off, Better Call Saul, melhor chamar por Saul, que vai contar a história do advogado, que era advogado do Walter White, aquela coisa toda. Então, o Better Call Saul tem alguns eventos do Breaking Bad, mas ele tá contando a sua própria história, que é a história do Saul Goodman. Então é praticamente a mesma ideia. Espero que, né, tenha ficado mais claro desse jeito. Vamos lá pro próximo. Meu Deus, eu escolhi uma pergunta muito grande agora. Tá, ó, é assim, vou ler o mais importante, que é gigantesca a teoria também. FNAF pergunta: quando acontece o final do Princess Quest, a influência do Mimic sobre a Vanessa é quebrada pelo Maxi, que na prática, assim como o Mimic, está conectado com o sistema do Pizzaplex. Ele também estaria? A pergunta é meio estranha, mas eu vou responder da seguinte forma. Quando acontece o final do Princess Quest, né, que é o final verdadeiro do Security Breach, a influência que tem sobre a Vanessa é quebrada. Tecnicamente, o que ela passou, né, que ela viu no Help Wanted, as coisas do Glitch Trap na cabeça dela são desconectadas, e aí ela vive a vida dela em paz. Tem aquele lance de talvez a Cassidy ainda ter uma influência, né, o Golden Fred seria princesa e estaria libertando também, ajudando a libertar, né, querendo que ela se livre dessa influência ruim, que foi essa programação quebrada, porque nos arquivos do jogo tem o nome da princesa que seria Cassidy, mas, assim, é só meio que, talvez, paralelos de uma coisa nova. Não acho que seja o Golden Fred, acho que o Golden Fred também já foi, né, dessa pra melhor. Então, sim, eu acho que é justamente quebrando essa conexão. A segunda pergunta que você mandou os robôs de limpeza são possuídos por espíritos ou é a agonia das vítimas, assim como o Blob? Talvez, se tiver alguma coisa de espírito ou algo assim do tipo, seriam aqueles cleaning bots que nós limpamos pra ver o easter egg do Glamrock Bonnie. Eu até dei uma olhada aqui na quantidade, são 27, mas aí a gente sabe que as vítimas do Security Breach são 9, que tem até no jornal lá da Vene. Pode ter sido 27, pode ser 9, enfim, não dá pra ter tanta certeza, mas esses cleaning bots dá pra ver que eles têm conexão, que aí a gente vê o que aconteceu com o Glamrock Bonnie, que foi destruído pelo Montgomery Gator e foi jogado lá na parte de trás do boliche do Bonnie. Então tem tudo isso também, que é a treta entre os robôs e tal. Então a gente fica, acho que a melhor opção é que tudo agonia mesmo, porque eu não tenho como bater certeza sabe, não, realmente eram os espíritos de criança, sabe? Não dá pra saber direito, então fica como a agonia do lugar, das vítimas e tudo mais, porque isso também é colocado no próprio epílogo do Pizzaplex, que tem, né, aquela coisa dos funcionários que morreram e tudo mais, e dos jovens que entraram lá, e o Mimic despedaçou e botou naquela pilha, e dessa pilha teria surgido o Blob. Vicente Moisés, Cor, me responde uma coisa, porque o Scott não conserta a história do Security Breach fazendo uma atualização do jogo. Aí ele poderia finalmente contar a história do jogo pra Steel e fazer o jogo do exato jeito que ele queria fazer originalmente. Cara, eu concordo, seria bem interessante um Security Breach, né, novo, ou um Security Breach com atualizações, assim, e tal. Uma coisa que conserte realmente, ó, galera, rejoga lá e tal, que a gente, né, agora consertou, agora a gente consegue. Seria muito bom, mas o Scott Calton falou que ele já tá fazendo a sequência de alguma coisa. Um Security Breach 2, Sister Location 2, Secret of the Mimic 2, não sabemos ainda, então vamos esperar pra ver, que eu acho que a história só vai pra frente, não tem como voltar. Paulo Ricardo, Cor, é verdade que a primeira falha de Springlock não foi a do William Afton, e sim com outro cara? Bom, aí é aquela coisa de interpretação dos áudios do FNAF 3. Se
Se vocês se lembram, eu até peguei minha colinha aqui, né, da noite que acontece isso, nas fitas cassetes do FNAF 3, o Phone Guy, ele menciona que teve um acidente trágico que aconteceu numa sister location. Como as fitas do FNAF 3 não são da época do FNAF 3, são fitas antigas, muito possivelmente 85, 83, ali na década de 80, e nós sabemos que a Spring Lock do William Afton foi, né, aconteceu aquele, né, tipo aquela, alguém me ajuda, não sei o quê, aquele áudio bizarro que ele grita, não é o áudio é fan-made também, é só falando a Spring Lock Failure do Follow Me, que o William Afton se quebra inteiro. E isso aconteceu em 93. Então, como as fitas do FNAF 3 mencionam que já teve uma falha das Spring Locks antes, e é por isso que foi, né, rejeitado esse negócio, a galera não usa mais. Então, sim, o William Afton não foi o primeiro a tomar uma Spring Lockada, não foi o primeiro a sofrer uma Spring Lock Failure, né, a falha das molas e tudo mais. Isso já aconteceu antes, que o Phone Guy até menciona, e o Phone Guy viu, e o Phone Guy estava lá pra ver, o que é o mais bizarro. Irineu Jr. Corey, meu querido, foi uma suposição do Henry que o nosso protagonista do FNAF 6 queria ir de vapo, mas ele também deixou uma saída porque ele poderia estar errado. O Henry Emily não é nenhum vidente, cara, e o Michael estava lá pra acabar com isso, mas tu acha mesmo que ele não queria uma vida nova? Então, eu acho que, por tudo que aconteceu, por toda a parada ter sido realmente o final, e nós vimos o que aconteceu depois, né, não tem mais nenhuma menção do Michael Afton nos jogos novos, né, Help Wanted, Curse of Dreadbear, Security Breach, Help Wanted 2, o Ruin, enfim, todos, não tem mais nada do Michael Afton, então eu acho que ele realmente descansou ali junto com o pai e junto com, né, todo mundo que tava ali dentro daquele prédio. O Henry Emily já tava com a vida destruída, e ele falou que ele ia ficar lá mesmo. E aí todos os outros ele prendeu justamente para terem suas almas libertas que estavam ali aprisionadas, tirando um que o mais profundo do abismo do inferno estava ali esperando para ser engolido. Então eu acredito que o Michael, ele também viu como uma oportunidade, um acidente que ele não queria, mas agora que ele estava ali, ele poderia ir também descansar junto com todas as outras almas e todas as coisas ruins que aconteceram, né, por todo o evento de Five Nights at Freddy's. Então, sim, eu acredito que talvez ele não queria realmente, né, ele tava pensando nisso, mas ele queria dar um fim a esse negócio e foi daí que ele, né, executou o plano até o final. Matheus Roque, Core, o William Afton, enquanto vivo, teve contato ou descobriu o Mimic? Bom, aí a gente supõe pela lógica, porque a gente até tem o contexto de que, querendo ou não, a Fazbear Entertainment pegou todas as coisas que eram do Edwin Murray, e o Edwin Murray acabou sumindo, né, o Mímico foi lá e prendeu ele, aquela coisa toda, né, que a gente tem até o áudio do Edwin Murray desesperado. O Edwin Murray é complicado, ele soca o Mimic na porrada, aí depois ele se arrepende, né, e depois fica mal. Enfim, o Edwin Murray é um cara muito complexo, eu gosto dele. E aí, o que aconteceu? Como todo o prédio, todas as coisas ficaram agora para a Fazbear Entertainment, não é muito longe de pensar que tanto o William quanto o Henry possam ter visto os projetos do próprio Mimic, né, tudo que o Edwin Murray criou, que agora a Fazbear Entertainment que ia tomar conta, né, todo o império que ficou da família Murray passou agora para o Afton e para os Emilys, né, a família que toma ali nos anos 70 e 80 tomava conta da Fazbear Entertainment. Então, sim, ele pode ter tido contato em algum momento, isso é bem plausível na verdade. Eclipse Solar, olha, eu tenho uma dúvida que anda me consumindo muito. Em Secret of the Mimic, no final em que vamos para a pizzaria fake que tem os protótipos de animatrônicos e sobrevivemos àquela amálgama do Mimic, o design daquela pizzaria é praticamente o mesmo do FNAF 1. Mas a pizzaria do FNAF 1 não veio depois da do 2 e da 2 depois da do Mimic. Tipo, eles reaproveitaram o design do Edwin ou é um erro de continuação? É puro reaproveitamento de design, né? Dá pra ver que tanto até eles quererem voltar pro design dos clássicos, que são justamente os protótipos que estão ali. Inclusive um adendo, tem outro cachorro canônico sim, agora mais recente, que é no Secret of the Mimic, que é o Bub, né? Eu esqueci ele, é um cachorro também, né? Que tem ali a roupa de animatrônico dele, né? De Spring Lock, melhor dizendo. E aí tudo isso foi passado pra Fazbear Entertainment. Então, agora que eles são donos, eles poderiam fazer o que bem entendessem, né? Agora eles poderiam usar e fazer, né, as suas peripécias e tudo mais. Então, eu acho que eles podem não ter feito a pizzaria do FNAF 1 ali na hora, mas eles acabaram fazendo esse design ser utilizado depois em 93, né? Que a pizzaria
putaria continuou, é aquela coisa toda. Então é aquela coisa. Não acho que é um erro de continuidade, eles só reaproveitaram o design. Tanto do Murray, né? Tanto da Fiona, que a Fiona fez aqueles animatrônicos e foi reutilizado até chegar nos clássicos. Catnap do Pop PlayStation. Professor Core, eu tenho uma dúvida, vambora. Por que o Scott não revela o nome da criança chorando do FNAF 4? Sempre tive dúvida do porquê ele simplesmente não mostra qual é o nome dela. Cara, não sei, mano. O Scott Calton, ele tem uma mania que quando ele acha que a galera ou não vai resolver, ou a galera já tá pirando em outra coisa, ele vai justamente pra onde a galera tá indo, ele vai justamente pra onde os fãs querem. Ele tenta sempre agradar a galera o máximo possível. Então, como a dúvida do nome acabou caindo na fanbase de vários nomes diferentes, ele tem medo, talvez, de pegar e batizar o nome direito dessa criança e a galera que gosta do nome Ivan ficar pistoleta com ele, ou ficar chateada com ele. Eu, se fosse ele, já falava, galera, as pistas eram essas e tudo mais e tal, não sei o que, enfim, talvez vocês entenderam errado, desculpa, não sei o que, mas o nome da criança é esse. Perderia um pouco a magia, que existe a magia de descobrir as coisas, a magia, né, de FNAF, dos mistérios e tudo mais. Mas eu acho que essa altura não faz diferença, né? Tipo, fica como criança chorona, o nome dessa criança pouco importa hoje em dia também, sendo bem honesto. Davis80, já ouviu falar da teoria Will Flawed Care? É uma teoria que diz que o William genuinamente se importava com os filhos, mas era muito incompetente pra ser um bom pai. Eu vi essa teoria é uma bosta. Desculpa, eu não quero ser tão rude, mas essa teoria é muito ruim. Porque bota o William Afton como um pai descuidado. Um pai que, nossa, tá fazendo as coisas, mas ele não... Ai, meu Deus do céu, me importo com meus filhos, mas eu não sei ser pai. Mas eu não... Ai, meu Deus do céu. Eu quero tentar, mas não dá. Porque eu sou falho, não sei o quê. Não funciona tanto pelo que a gente viu, por exemplo, nos livros, nos filmes e até o próprio William Afton, né? Tipo, até falando no FNAF 6, tipo, olha, que maravilhoso o que eles se tornaram, né? Ele fascinado com o que eles se tornaram. E não com pena, não parece uma pessoa com pena, uma pessoa triste. Ele não parece que, tipo, ai, minha filha, o que ela virou? Não, ele ficou maravilhado com o que a filha dele virou. Então, tipo assim, não acho que ele seja um bom pai, ele não é um bom pai. Pare com esse negócio de William Afton ser bom pai. Ele dá literal uma facada na Vanessa no filme, meu Deus do céu. Shorfis_XZ, ou EXZ. Core, uma pergunta. Existem várias teorias tentando descobrir quem é aquele que você não deveria ter matado. Poderia explicar isso? Então, as teorias que tem é que a galera coloca muito personagem chamado Andrew. Andrew é justamente dos livros da Fazbear Frights, e o Andrew, ele é essa sexta criança que teria acontecido no Into the Pit, teria aparecido lá, mas o problema é que nos próprias partes da Fazbear Frights, o Andrew, ele possui já um animatrônico que é o Fetch, que é da segunda história. Esse mesmo animatrônico foi pego a bateria dele e foi colocado, né, pra ser, tipo assim, ó, pra fazer um experimento do Talbert, aquela coisa toda, e aí nasceu o Stitch Wraith, que é a junção de duas crianças, o Andrew e também o Jake. A galera coloca a teoria de que o Andrew também tá lá na UCN por conta da história do homem do quarto 1280, que eu já contei, que é até interessante, porque é um corpo totalmente queimado e do nada tem uma criança com o rosto de jacaré, né, ali prendendo ele toda hora e tudo mais. E a galera fala, não, essa criança é o Andrew. E a galera já soma as ideias de que teria essa criança, porque ela seria muito importante na própria Fazbear Frights, e aí, né, tem toda essa coisa que aí comprova Golden Doo, que é o Jake e também o Andrew no mesmo bicho, e aí a galera acaba tirando a Cassidy, deixa a Cassidy pra lá, já que, não, o Andrew é essa criança que não deveria ter matado, porque ninguém se lembra dessa criança, ninguém faz parte, né, ninguém, enfim, fala qual é essa criança e tudo mais. A galera faz muitos paralelos também com uma outra história que parece do Golden Fred, que seria também o Andrew, enfim, muitos paralelos da Fazbear Frights e a galera querendo colocar como se fosse o espírito vingativo da Ultimate Custom Night. Eu não acho que é o Andrew, eu acho que é a Cassidy, porque, novamente, não faz sentido, porque o Andrew, ele estava no FET e ele virou o Stitch Wraith. Então, querendo ou não, se ele manteve preso... mas isso aí, o Stitch Wraith é pra explicar o que aconteceu com a alma do Andrew
Andrew depois. Gente, vocês estão simplesmente tacando a Cassidy, tipo, a história dela e o que aconteceu pra bosta. Tipo, esquece essa menina aí. Essa menina foi só mais uma, tá lá junto do Golden Fred, sendo que se fosse esses detalhes, colocariam isso na própria Fazbear Fright. Não, são duas crianças completamente novas, que é o Jake e o Andrew. Mas é pra ser um paralelo. Mas é pra ser uma coisa que encaixa. Não, porque faz sentido. Cara, faz sentido porque vocês gostam e querem que faça sentido, porque na época da UCN, tava sendo caminhado pra ser mais uma criança e tem o Security Logbook falando o nome do Golden Fred, que é a Cassidy. Então, tipo, eu sei que tem muita gente que gosta desse moleque, que é essa teoria aí, mas, novamente, tem várias teorias querendo falar de quem seria quem você não deveria ter matado. Não é a criança chorona também, pode descartar, porque quem matou a criança chorona foi o Michael Afton. Então, é aquela coisa, como é sobre o inferno do William Afton, teria que ter uma criança que ele realmente matou e mostrou todo esse tempo, que foi a Cassidy. Mas o Andrew ele também matou. Sim, mas essa criança veio dos livros e veio depois. Então, assim, eu entendo a lógica de vocês, eu entendo que tem essas teorias e são bem interessantes, mas, novamente, eu esperaria mais confirmações. Zack Kira, Cor, o William planejou a morte da Elizabeth, manda um salve. Tá salvado, meu filho, é nóis, tamo junto. E não. Ele planejou que a Elizabeth, né, ele, na verdade, não Sister Location, é até, tipo assim, ele não queria que acontecesse, até ela fala, mas você não fez ela só pra mim, você não projetou ela pra mim porque você não deixou brincar com ela. Então, o que dá a entender é que o William Afton não queria que a Elizabeth chegasse perto, né, tanto que tem até coisas nos livros que ele dá um tapa na cara da Elizabeth que é meio bizarro, ele bate na criança. E aí, é aquela coisa, ele planejou? Não. Eu acho que ele realmente fez a Circus Baby, tava fazendo o teste, e aí a Circus Baby queria que ficasse uma criança na sala, mas aí acabou ficando a Elizabeth, porque ela gostava muito da Circus Baby, e aí a Circus Baby, né, não pensou duas vezes e pegou a única criança que estava na sala, e foi a Elizabeth. Aí ele viu, feijão com farinha, vou pegar e vou fazer aqui minhas coisas, né? Já tá aqui mesmo, né, já capturou, agora nós vai, pô, né? Já tem a criança que capturou, agora fazer o quê? Acidentes acontecem, né? Isso pela propriamente do William Afton, tá? Bizarro. Tu canalau... Enfim. Corey, os Unwitherids realmente existiram ou não? Então, os Unwitherids existe justamente, eu vou pegar a cena, tá no My Pop Goes, que é um spin-off de FNAF, que aparece os Unwitherids lá. Dá pra levar em conta que talvez eles existiram? Talvez sim, mas como veio no spin-off de FNAF, eu esperaria pra gente ter mais certeza, talvez. Mas é fato que os Witherids, eles existem e talvez eles vieram de alguns modelos e talvez eles eram realmente usados para peça de reposição. Pode ser algo desse tipo assim, mas os Unwitherids, existe sim a chance deles terem existido. E por que o Mimic tem uma força tão absurda mesmo tendo um corpo tão magro? Cara, eu acho que força é meio que relativo, porque ele é um robozão brabo, ele é um bicho, sabe? Ele pode ser meio magro, mas ele é feito de um material bem resistente, dos anos 70, né? Lembre-se que a gente não tá com tecnologia de plástico, impressora 3D, nós estamos nos anos 70, as coisas eram, tipo, o Fusca era um tanque de guerra, né? As coisas de metal eram metal mesmo, não era, tipo, falso plástico ou esses tapume, essas coisas meio bizarras, né? Que a galera coloca, faz o material do carro com um monte de coisa sintética menos metal, né? Ou usa muito pouco. Então, na época, a galera usava ferro puro mesmo, né? Ou que a galera tem a teoria de ser tungstênio, por mais que não seja confirmado que é tungstênio, mas para ele resistir ao calor que as coisas são derretidas, né, e são recicladas dentro da Murray's Custom Manor, então faz sentido o bicho ser tão resistente também e ser forte, porque ele tem que aguentar a roupa dos bichos da época, aquela coisa toda também. Ele tem que ser estruturalmente, né, bem, assim, sabe, tranquilo. Tanto que os animatrônicos, eles pesavam praticamente 300, 400, 500 quilos, tranquilo, assim. Se os animatrônicos, eles eram bem pesados, principalmente os mais antigos. Gil Carvalho, o que eu acho mais confuso, esse algo em FNAF é IA, vírus, alma, agonia tipo Mimi. Ele é uma IA que só imita o David? Tem a agonia do David e é o David? Queria entender melhor isso. Bom, é aquela coisa, a galera coloca muito das duas coisas por conta que são partes do universo, né, que a gente entende tanto dos livros quanto dos jogos, né. Por mais que nos jogos não é falado tanto esse termo, colocado, mas a galera usa de justificativa porque o Mimic veio dos livros, então faz sentido colocar, né, a teoria, a galera casar as coisas, é isso que eu tô querendo dizer. Mas, essencialmente, o Mimic, ele nasceu por conta
das coisas que o Edwin Murray tava passando. Ele fez a Fiona, né, a F-10N4, perdão, em homenagem à esposa dele, e ele fez a primeira inteligência ali, que era o Mimic 1. E ele botou nesse robô pra ser uma cuidadora do filho dele enquanto ele tava trabalhando. Só que acontece que o filho dele morre. E pela história dos livros, o Mimic não está perto do David, o que não dá pra saber se jogaria essa agonia, né, no animatrônico. Então, como não dá pra saber, porque eu acho que é só realmente o desespero de um homem. Eu acho que essa parte quando o Edwin Murray, ele tenta fazer o filho dele de volta, né, na parte do Mimic, ele tira a programação da Fiona, bota no F-10N4, né, que é o Mimic 1, ele vai e coloca o Mimic 2, que é o filho dele. Quando ele vê, ele fica com medo, não é o filho dele de verdade, ele fica completamente transtornado, e aí ele soca o Mimic na porrada com raiva de tudo que tá acontecendo. O homem explode, o homem tava à beira do colapso, ele tava com uma empresa já falhando, né, falindo, literalmente, e ele tava completamente desesperado, não sabia mais o que fazer. Ele tava desesperado por conta de todas as coisas que aconteceram, de todas as merdas que ele passou, e ter perdido a esposa e o filho. Aí nesse desespero, ele espanca o Mimic com raiva, e o Mimic aí acaba quebrando também junto com o seu mestre. Ele quebra e se transforma em uma outra coisa, que seria essa programação quebrada. É uma IA que tentou ser o David, mas agora virou outra coisa totalmente misturada, porque o bicho ficou completamente quebrado. É as consequências do Edwin Murray não ter escutado a esposa, não ter parado um pouco e fazer um projeto por vez, e aí o homem colapsa. Então, não acho que é 100% de coisa de agonia, mas pode ser que tenha alguma coisa ou outra assim, por conta da relação do David, e tem até um final que foi descartado que tinha, né, o Mimic indo no túmulo do David. Então, pode ser que tenha mesmo. Eu votaria na melhor opção, IA, principalmente, mas também com a agonia dos sentimentos do lugar. E até os sentimentos do próprio Edwin Murray. Lênia DPNG, eu tenho algumas dúvidas. Atualmente é mais provável que FNAF 1 se passe em 93 mesmo ou em outro ano? Já respondendo, é em 93 mesmo, isso não mudou. Michael Afton realmente é o Mike Schmidt ou são duas pessoas diferentes? Pelo que eu entendo, são duas pessoas diferentes. O Michael Afton, ele foi antes, trabalhou, passou as coisas, depois foi embora. Aí depois é o Mike Schmidt. Atualmente é mais provável que o Sister Location realmente se passe em 95 ou em outro ano. É depois do FNAF 1, então pode ser 94 ou 95. Os eventos que o Michael Afton vai lá pra ver, né, no Sister Location. É depois do FNAF 1, isso ainda continua inquestionável. É mais provável que FNAF Security Breach se passe em 2035, mesmo ou em outro ano, dado o estado atual da história. Muita gente tem colocado o Security Breach agora em 2023. O que também não é tão errado, né? Não é também tão errado botar em 2035, mas eu acho que fica muito longe. Então, eu votaria para estar em 2023. Após os eventos do Sister Location, Michael Afton continua envelhecendo normalmente? Eu acho que pelo remanescente que ele acabou, né, passando, estando ali, eu acredito que ele envelhece normalmente ou até mais rápido, né? Por conta dessa coisa do remanescente ser meio bizarro, ele não tá mais em contato e só ter se recuperado. E, enfim, pode ser que ele tenha voltado ou não, ter uma vida normal, enfim, mas talvez uma vida meio bizarra, com traumas e também um monte de bicho que entrou dentro dele, que eram os fantasmas, o Energy, aquela coisa toda. Então, normal ele não tá, puro esse homem não tá, mas pode ser que ele esteja envelhecendo mais de uma forma meio bizarra. Rafaela Mendes, a última pergunta só por meme, só pra rir. O homem do telefone é o William? Depois vocês me falam, Cor, como pode, né, uma coisa que a gente já respondeu 1 milhão de vezes, a galera ainda ter dúvida. A galera tem dúvida, pessoal, não tem problema. O homem do telefone se chama Ralph e tem a história dele no The Week Before, que conta melhor o que aconteceu. Não é o William Afton, o Phone Guy não é o William, pode ficar tranquilo com isso. É isso, pessoal, deixa o gostei, inscreve, ativa o sino, mandem suas perguntas, suas dúvidas, suas coisas aí, Perolim Pão Doce, tamo junto, muito obrigado. E é isso, tamo junto e até a próxima.